Hoy hablaremos sobre los números cardinales en portugués y sus variaciones según el género gramatical. Como saben, los números cardinales son aquellos naturales, es decir, cada uno de los números enteros em abstracto. Então, a regra geral é que os números cardinais são invariáveis, isto é, que não mudam segundo o gênero, número ou pessoa. Por exemplo, o número 30, podemos dizer 30 cães ou 30 moedas, sem variação. Porém, alguns outros números variam segundo o gênero, por exemplo, 2 cães ou 2 moedas. Por esta razão, devem observar com atenção quais são os números variáveis, embora não sejam tão comuns. Por exemplo, as centenas são variáveis, como 200 pessoas ou 200 pães. Mesmo caso como os números que terminem em 1 ou 2. Comecemos vendo alguns números. Aqui temos primeiro 645. Então, aqui podemos ver que dividimos as centenas das dezenas e das unidades como um mi. 645. Mesmo caso aqui, 840. Dividimos as centenas das dezenas como um i. Aqui temos outros números. 77. Mesmo caso, dividimos agora as dezenas das unidades como um i. E por último, um número mais longo. 6.684. Aqui podemos ver que não dividimos os milhares das centenas. Não é? 6.600. Aqui não há i. Agora vejamos algumas particularidades dos números em português. Primeiramente, os números em português são variáveis por gênero. O que significa isto? Que mudam segundo refiram ao gênero masculino ou feminino. Mas não todos os números fazem isto. Só alguns que veremos. Por exemplo, temos o número 1. Isto muda. Um dia, uma semana. Porque muda porque também é o artigo indefinido. E depois temos o número 2, que muda porque podemos dizer 2 cães, caso masculino, e 2 casas, caso feminino. Depois, o mesmo acontece quando estamos falando das centenas. 700 anos, 500 pessoas, 200 pães. E por último, isto acontece em qualquer número que termine em 1 ou 2. 102 cadelas tem 2. Por quê? Porque cadelas é feminino. 1841 meses. Porque tem 1, porque mês é masculino. 50.302 palavras. Palavras é uma palavra feminina, então usamos 2 em lugar de 2. Por último, 31 amigos. Amigos, como sabem, é uma palavra masculina. Por último, es importante observar que el orden de las palabras respecto de los números es fijo. Primero viene el número y después es el sustantivo. Al igual que en español, por ejemplo, 4 días en vez de días 4. O en portugués, 2 vezes en vez de vezes 2.